Olá, muito boa noite. Está começando mais um painel regional e hoje nós vamos falar com o Ricardo Leite, ele que é superintendente de Smart Grids da Neoenergia, que atualmente é uma das líderes do setor elétrico do país, presente em 18 estados e também no Distrito Federal. Seus negócios estão divididos nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização. Primeiramente, muito obrigada pela sua presença aqui, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade de falar em nome da Neoenergia, um pouquinho do que a gente tem feito lá em Smart Grids, né? Que, aliás, esse já é logo o assunto da nossa primeira pergunta, né? Muita gente que está em casa desconhece esse termo, né? Por isso, eu queria já começar fazendo essa pergunta para que você explique um pouquinho melhor para a gente o que é Smart Grids. Smart Grids é redes inteligentes, né? Se a gente for traduzir para o português, né? E a Smart Grids a gente está falando de investimentos em tecnologia de rede, em automação, sensoriamento da rede, monitoramento. É o que permite com que a gente possa, de forma automática, inteligente, fazer a melhor gestão de toda a rede de distribuição de energia elétrica, que é o que faz a energia chegar até os nossos consumidores finais, né? De uma forma efetiva, né? Porque Eficiente. A gente sabe que a energia, nós já passamos por algumas situações, né, de racionamento e tudo mais, e acontece nesse processo todo, né, algumas percas são inevitáveis, mas diminuir esse percentual é um desafio e tanto, né? Isso gera qualidade e benefício para quem faz o uso, porque gera economia também, né? Exato. Tem dois aspectos importantes, né? A gente ter a entrega mais eficiente da energia até o consumidor final, né? Então, a Neoenergia, por exemplo, aqui a Electro, né, que está presente aqui no estado de São Paulo, ela é uma distribuidora de energia. Então, a função da Electro é levar a energia da transmissão até lá o consumidor final. E nesse meio do caminho a gente pode ter perdas de energia, seja por uma perda técnica, que é inerente ali ao processo de transporte da energia, exemplo, um transformador que esquenta, tem lá um cabo, ele tem um pouquinho de perda a hora que a energia passa por ele, isso é uma perda técnica, ela é inerente ao processo. E nós temos também as perdas comerciais, né, que é um furto de energia, um medidor de energia que está medindo a menos, isso é o que a gente chama de perda comercial. E o que as redes inteligentes nos ajudam? A sensoriar todo esse sistema. A gente consegue saber exatamente onde ou em que região a gente pode estar perdendo mais ou menos, onde a gente pode direcionar os nossos investimentos em rede. Então, é um exemplo aí da aplicação das redes inteligentes. O outro aspecto é numa falta de energia. Então, um exemplo, um veículo colide num poste lá da distribuidora e falta energia em um determinado lugar. A rede ela tem a capacidade de se reconfigurar. Então, ela pode identificar que aquele trecho tem um defeito, tem um poste caído e fornecer energia para o restante dos consumidores por um outro caminho. Então, isso a gente chama de self-healing, recomposição automática da rede. É um exemplo aí de aplicação das redes inteligentes. Muito boa, é a tecnologia aí ao nosso favor, né? Exato. A Neoenergia iniciou a expansão também de modernização, né, das redes de comunicação com tecnologia MPLS, que é uma tecnologia mais moderna em transporte de dados. Qual é o objetivo dessa iniciativa? O MPLS ele é um protocolo de comunicação, a gente chama de um protocolo multisserviços. Então, a gente tem uma rede de comunicação e eu posso transitar nessa rede, nessa infraestrutura, vários tipos de dados, né? Seja ele informação lá da leitura do medidor ou a operação de um equipamento ou de uma subestação. Então, esse MPLS é um protocolo que permite a gente ter mais robustez na nossa rede de comunicação e mais confiabilidade no final do dia, né? Então, o que por trás de todo esse investimento no MPLS, o que a gente busca, né? É uma infraestrutura própria de comunicação que vai garantir que a gente tenha uma maior confiabilidade da nossa comunicação lá com o equipamento que está na rede. Então, a gente tem investido na Neoenergia chama de backhaul, né? Aquela
comunicação, que é todo o suporte, né, que vai levar todos os dados e trazer os dados aos nossos sistemas, né, ele é o que vai chegar lá na subestação, e da subestação a gente se comunica com os equipamentos de automação de rede, com as subestações, e aí a gente garante que eu vou ter confiabilidade da comunicação, que ela vai estar funcionando no momento em que eu precisar operar, que eu tiver alguma falta de energia, que eu precisar fazer algum remanejamento, e que eu vou conseguir, inclusive, trafegar uma quantidade grande de dados, né? Então, o MPLS está aí já utilizado nas maiores telecoms aí do setor de telecomunicações do Brasil, e a gente está trazendo isso para a Neoenergia, né? A gente começou esse projeto lá em Pernambuco, né, na nossa distribuidora de Pernambuco, e agora em 23 a gente expande já para Electro e para Neoenergia Cosern. É interessante, né, essa nova tecnologia, né, esses avanços, na verdade, porque a gente sabe que a nossa maior fonte, né, são as hidrelétricas, porém passamos aí por momentos complicados, né, períodos de estiagem, acaba ficando aí muito mais cara a energia, e também às vezes é preciso ter cautela no uso e quando não o racionamento. Quem é que não lembra do apagão que enfrentamos por falta de energia? Então essas tecnologias, né, que hoje são utilizadas, elas ajudam nisso, a preservar cada vez mais essa fonte de energia que a gente tem e fazer que a energia chegue com qualidade também nas nossas casas, né? Porque às vezes a energia que alterna, né, de repente acaba e volta numa voltagem muito mais potente, mais forte, queima tudo em casa. Essas tecnologias, né, esse avanço ajuda a ter fica tudo realmente certinho. Não falta, você não acaba desperdiçando energia e não tem esse risco de picos também, né? Exato. A gente vem passando no setor elétrico por uma transição, né? A gente tinha lá no passado, né, equipamentos que eu precisava deslocar uma equipe, ir para campo, olhar o equipamento, medir lá localmente, identificar qual que é o problema que ele tem. E hoje eu consigo fazer isso tudo de forma remota, né? Um exemplo é que hoje na Neoenergia a gente tem um centro de monitoramento de redes inteligentes que fica lá em Salvador. Então esse centro hoje monitora mais de 50 mil equipamentos ao longo das redes das nossas 5 distribuidoras aqui no Brasil. Então monitora lá a comunicação lá no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, na Bahia, Distrito Federal, aqui em São Paulo. E a gente consegue saber exatamente como que estão esses equipamentos, se eles estão operando da maneira adequada. E aí, com isso, né, os nossos centros de operação conseguem saber se a gente tem, em determinada subestação, em determinado equipamento, um nível de energia, de tensão, né, acima do que é esperado daquela região e que está regulamentado, né, pela ANEEL. Ou se lá eu preciso reduzir um pouco o nível de tensão, preciso melhorar, preciso fazer uma manobra. Então, tudo isso a gente faz de forma remota hoje. Então, com certeza, a gente acaba tendo uma distribuição mais eficiente e, no final do dia, né, o nosso objetivo é que o cliente, o consumidor, tenha lá a melhor energia ao mesmo nível do que são os custos, do que ele está pagando, do que ele se espera, né, de qualidade da sua distribuidora, né? E muito mais rápida a solução dos problemas, né? Dessa maneira, o problema que vocês às vezes demorariam só o tempo de deslocamento da equipe até o local para fazer esse reparo, já não existe mais, né? Porque é feito de forma remota, interessantíssimo. Com esse tipo, né, de tecnologia, é possível reduzir esse tempo de recomposição, né, dessa rede elétrica no caso de falta de energia, como a gente falou aqui. E também aumentar aí a qualidade do fornecimento para os consumidores. E não só em questão de tempo e qualidade, a gente ganha também no bolso, né? O que o fornecedor aí mais reclama justamente, às vezes, é do preço, está muito caro. Agora, com todos esses cuidados, por que a gente pode dizer que esse custo acaba chegando de uma forma melhor ao bolso do consumidor? É possível economizar por conta disso, dessa nova tecnologia? Sim, é possível. A gente tendo um uso mais eficiente da energia elétrica, uma distribuição mais eficiente, eu vou também ter aí um consumo menor, um consumo mais adequado de todos os consumidores de uma maneira geral.
Então, eu reduzir perdas, eu cuidar ali da qualidade da energia, eu garanto que eu tenho um uso racional da energia elétrica. E isso posterga investimentos no Brasil de geração, entrada de energia termoelétrica, que são fontes aí mais caras, né, e que acaba encarecendo para o consumidor final o custo da energia. Então, o uso eficiente e racional de todo o sistema de distribuição, com certeza vai garantir com que a gente tenha aí um setor elétrico mais eficiente de uma maneira geral. Claro que, né, vale a gente sempre lembrar aqui da responsabilidade que o consumidor também tem, né? Como tudo na vida. Você paga ali pelo serviço que você recebe, mas a gente também tem a nossa responsabilidade, né? A gente vê, infelizmente, muitos furtos de energia, os chamados gatos. Isso é extremamente prejudicial e perigoso. As pessoas podem ajudar também a manter essa boa qualidade, favorecendo aí, ajudando de forma efetiva mesmo a fiscalização disso tudo, né? Tem dois aspectos do furto de energia que é importante destacar, né? Um que é o que a gente mais nos preocupa, que é a segurança da população, né? A energia elétrica, ela ainda não é algo de pleno conhecimento de toda a população. Então, eventualmente, a gente tem acidentes aí com a população e a rede elétrica ela é muito perigosa nesse sentido, né? Porque um simples toque ali pode virar óbito no mesmo momento. Então, o que a gente sempre orienta é que estejam atentos à rede elétrica, que não cheguem próximo, que não tentem operar, eventualmente pode ter algum cabo ao solo, se afastem, chame a concessionária. É importantíssimo que toda a população tenha consciência disso, né? E, obviamente, né, toda vez que eu vou ali fazer um gato, uma fraude, eu estou furtando algo, tendo contato com algo perigoso e furtando, né, de toda a população, né, na verdade. Eu não estou furtando a distribuidora, estou furtando a população de uma maneira geral. Isso é crime hoje no Brasil e, de uma forma secundária, eu acabo encarecendo tudo, porque toda essa perda vai para o sistema, né? A energia na distribuidora, ela acaba passando direto, né? O custo da energia em si, ele vem lá da geração, né? Então a distribuidora que passa esse custo diretamente ao consumidor. Então, o que tem de perdas ali, ele tem um limite que é rateado entre toda a população. Então, eu acho que esses são os dois principais aspectos para destacar, né? A gente cuidar da segurança, não chegue perto, não manipule, vamos deixar isso para os profissionais, né, todas as nossas equipes que estão aí todos os dias atendendo a população. E o segundo ponto isso também é parte da responsabilidade de cada um, né? É o nosso dever cuidar da sociedade como um todo. A gente está falando um pouco do sistema de automação inteligente, né, de redes de qualidade de energia. Só para quem está em casa, que não tem noção nenhuma, né, porque às vezes a gente nem imagina, como eu disse, a gente chega perto do controle remoto, bate a mão no interruptor, a luz acende como se fosse um passe de mágica. Para gente que não tem esse conhecimento, se a gente for analisar há 10 anos, o que mudou de lá para cá, né, que hoje a gente pode falar em automação inteligente? Legal, Juliana, a gente falar disso, né? Eu comecei há 15 anos no setor elétrico, lá atrás a gente já falava de smart grids, mas parecia algo tão distante. Hoje ele está aí acontecendo no Brasil e no mundo, né? E a gente tem aqui no Brasil tecnologia de ponta já, coisas que estão acontecendo no mundo todo, a gente já tem disponível aqui, né? Essa automação inteligente de rede é um nome que a gente deu, é um batismo nosso aqui dentro da Neoenergia, que é um sistema de automação que permite que a rede se reconfigure sozinho. Então, aquele exemplo que eu dei lá no comecinho, né, eventualmente um caminhão bate num poste ou uma árvore cai sobre a rede e desliga a rede, né? Então, a automação inteligente de rede, a gente tem equipamentos, né, ao longo dessa rede que identifica exatamente onde está o defeito, isola para que, inclusive, não tenha uma exposição com a população, né, que a população fique segura naquela região e restabelece energia nos demais clientes. Então, eventualmente, aquele cliente que está na frente daquele poste ou na frente da rede onde caiu a árvore, ele vai ter a energia ainda interrompida até que a gente corrija todo o defeito ali daquela região, mas os demais clientes podem restabelecer a energia. Isso é a automação inteligente de rede, que é mais recente. Lá atrás isso não tinha. O que era o comum? Caía,
desligava toda a rede, eventualmente toda a cidade, até que o defeito seja corrigido. Então isso é um benefício que as redes inteligentes trouxeram para a gente. E aí quando a gente estava olhando para isso, a gente começou também a falar assim, e a qualidade de energia? É tão importante quanto ter ou não a energia elétrica, né? É ter energia com qualidade. E a gente iniciou um projeto piloto e a gente batizou ele de automação inteligente de rede Q, né? Com a vertente da qualidade, que são sensores que vão medindo lá na porta dos clientes como que está o nível de tensão. Tem um termo um pouquinho mais técnico, que é o fator de potência, né? Quanto que a gente tem de potência ativa e reativa, isso faz muita diferença para a indústria, né? Consumir energia num fator de potência regulado e também para os níveis de perdas na rede. Eu tenho uma energia ativa, um percentual de energia ativa elevado dentro dos patamares garantem tanto uma qualidade de energia para o fornecedor final melhor, como também uma melhor eficiência da rede. Então, esse potencial, só para a gente poder entender um pouquinho, ele não tem nada a ver com a voltagem? Isso altera a voltagem ou não? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, voltou energia, mas voltou que queimou tudo aqui em casa. São dois temas, né, que a gente está olhando em qualidade. Um é o nível de tensão, se é uma energia com uma tensão maior ou menor. O esperado nas nossas tomadas dentro de casa é o 127 ou 220. Eventualmente eu posso ter algo maior do que o 127, maior do que o 220, e sim, vou queimar um equipamento, vou trazer um dano. E outro ponto é o fator de potência, né, que é a qualidade da energia ativa. Isso é um pouquinho mais técnico, às vezes até um pouquinho difícil de explicar, mas a gente sempre fala assim, né, a energia ela é composta por uma parte ativa, que é a que de fato entrega algo para o consumidor, e tem uma parte de energia reativa, que ela é um efeito inerente ao processo de distribuição. Então, a gente precisa entregar, né, um fator de potência acima de 0,92, de 92% de energia ativa, e que isso garante, né, uma qualidade melhor. Principalmente o cliente industrial é o que mais sente isso. E eu tenho uma rede, uma distribuição de energia mais eficiente nesse patamar. Então, são esses dois temas que a gente corrige com equipamentos distintos ao longo da rede. Então, o que é a automação inteligente de rede em qualidade? A gente está olhando e medindo isso lá na porta dos consumidores e, eventualmente, equipamentos que estão a quilômetros de distância vão regulando isso. Então, eu tenho um exemplo, o regulador de tensão, que ele pode ir lá e falar assim, ó, lá na casa da Juliana está chegando uma tensão muito elevada, eu vou baixar, operar um pouquinho essa tensão para que lá na casa dela chegue uma tensão mais adequada. Então, o sistema vai medindo esses níveis e vai corrigindo em tempo real. Lógico, isso depende de comunicação, de sistema, de confiabilidade, mas esse é o projeto que a gente está implantando em caráter piloto agora, mas com intenção de expandir para toda a nossa área de concessão. Falando nisso, né, esse sistema implantado em caráter piloto, a gente tem nos municípios aqui pertinho da gente, né? Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista, bem aqui na nossa região. Em uma região que tem recebido investimentos robustos, né, da Neoenergia em modernização de redes por meio do projeto de energia do futuro, explica para a gente como isso pode ajudar, né? Porque a gente vem falando de tecnologia, a gente vem falando de investimento, saímos, né? Ainda estamos enfrentando aí o vírus, mas a gente pode dizer que a pandemia, né? A gente saiu de um tempo em que tivemos uma paralisação em todos os investimentos e viemos numa retomada muito forte, né? E precisamos de tecnologias novas. O que isso ajuda nesse momento, principalmente uma região como Campinas? O que a gente fez no Energia para o Futuro, né? Existem várias tecnologias disponíveis no mercado, existiam vários conceitos e a gente quis experimentar tudo que a gente podia ter do estado da arte de tecnologia num município. Então a gente escolheu ali Atibaia por uma condição especial. E esses 3 municípios a gente aplicou toda a tecnologia que a gente tem lá. Então, essa região tem aproximadamente 75 mil consumidores, instalamos medidores inteligentes em todos os 75 mil consumidores, instalamos sistemas de automação inteligente na rede inteira, instalamos uma rede celular própria 4G. Nós, foi a primeira distribuidora de energia elétrica no Brasil a ter uma rede própria de móvel 4G e a gente experimentou isso. Por quê? O que a gente quer com esse projeto?
o que a gente vislumbra para o futuro é que as distribuidoras passem a serem uma orquestradora de todo um ecossistema. A gente vai ter no futuro veículos elétricos, medidores inteligentes, casas inteligentes, cidades inteligentes, e a distribuidora vai precisar aprender a operar tudo isso em tempo real. Então, é exatamente isso que a gente quis testar na prática, né? Então, hoje lá em Atibaia, a gente tem um monitoramento da cidade inteira, em tempo real, e a gente consegue saber tudo o que está acontecendo lá. E o que isso nos trouxe, né? Conseguimos estudar melhor as tecnologias, conhecer o que tem de melhor para planejar o futuro aqui em São Paulo e nos demais estados da nossa área de concessão. Então, um projeto fantástico, tem dado resultados bastante relevantes e um aprendizado para a gente de tudo isso num ambiente de teste ali, vamos dizer assim, né? Apesar de ser 3 municípios muito importantes para a gente. E quando a gente fala em futuro, né, em carros elétricos, aí eu até brinco, né, que, não sei se você assistiu os Jacksons, que a gente queria os carros voadores, né? Aliás, foi anunciado aí, né, que tem uma montadora que iria até então realizar aí esse sonho até 2023, estamos quase lá. Né? Será que eles vão vir e será que vão ser elétricos? Porque a gente já vê aí muitos veículos híbridos, a gente vê os veículos já movidos a energia por conta, inclusive, da alta do combustível. E aí, se você tem um carro a energia e de repente fica sem energia, você fica na mão, né? E se a gente tiver mais pessoas usando esse tipo de veículo, consumindo mais energia, é óbvio que se não se adiantarem, vai ser difícil suprir essa necessidade de uma hora para outra, né? Que é uma realidade totalmente diferente. A gente espera que aconteça, né? Esses são os 3Ds do setor elétrico, né? É a descarbonização, digitalização e descentralização, né? A energia elétrica ela é um vetor principal da descarbonização, ela convive com os demais fontes de energia, né? Ela é o meio principal da transição energética que a gente vai passar aí pelo mundo, né? E a descentralização é algo que a gente já está vendo, né? Ainda não no Brasil, não em veículos elétricos em grande massa, mas a gente já tem visto isso na geração distribuída, né? Cada vez mais tem se tornado bastante atrativo, bastante interessante para o consumidor e também para a distribuidora e para o setor elétrico, né? Eu ter geração em todos os domicílios, né? Ter uma geração solar, eventualmente eólica, enfim, né? Isso é a descentralização do setor. A gente estava lá atrás com um setor que eu tinha a geração centralizada, a transmissão e a distribuição. Hoje eu tenho esse movimento e tenho lá na distribuição também geração. Então, como que a gente convive com tudo isso? E daqui a pouco nós vamos ter os carros conectados a tudo isso. Então, esse é o ponto que a Neoenergia está olhando e está investindo para conhecer e poder fazer o melhor gerenciamento de todos esses recursos, né? Seja na construção de rede robusta que consiga atender a tudo isso e também na gestão de toda essa conexão e desconexão. A gente já tem locais em que durante o dia o fluxo de energia é num sentido e à noite é no outro sentido, porque a geração tem se expandido bastante. Então, esse é um futuro próximo, ele vai acontecer, já tem acontecido bastante em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, e a gente está aprendendo com tudo isso. Então, todo esse investimento que a Neoenergia tem feito nesse backhaul de comunicação, nesses protocolos, monitoramento e tecnologia, é para nos preparar para quando isso acontecer, a gente saber e conseguir lidar com todo esse ecossistema complexo. É uma complexidade que o setor ainda vai aprender bastante como que a gente vai tratar e o consumidor também vai aprender bastante como se comportar, se relacionar com a sua distribuidora e com todas essas tecnologias. E é legal, né, porque assim, com esse sistema inteligente, ele consegue dar realmente essa autonomia para cada município, né? Porque quando você tem um sistema padrão igual para todo mundo, fica difícil atender a necessidade de todos, né? Com esse sistema inteligente, justamente favorece isso. Cada município tem a sua necessidade. E aí você consegue, então, atender de forma personalizada a necessidade dessas pessoas, né? Exato, né? A gente acaba, vou comparar com o setor elétrico lá de trás, né? Eu olhava a média, né? Tem um indicador que chama DEC, que ele calcula de uma maneira bem grosseira assim, qual que é o tempo médio que cada consumidor fica sem energia. E aí tem o DEC da distribuidora.
por exemplo, sei lá, o deck é 10 horas, então na média 10 horas, mas a gente sabe que tem aquele cliente que fica 100 horas no ano e outro cliente que fica 3, 2 horas no ano. Então, quando a gente começa a sensoriar a rede, instalar medidores inteligentes, olhar a qualidade, a gente vai justamente ajustar a nossa rede e os investimentos também para que a gente consiga que todos os consumidores, né, tenham o mesmo patamar de qualidade, ou pelo menos o mesmo patamar aceitável. Obviamente, eu pego uma cidade como Campinas, tem uma realidade. Eu vou lá para o interior da Bahia, lá em Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, tem outra realidade. Então, a gente precisa estar olhando isso e, com base em todas essas informações, em tudo que essa rede pode nos trazer, dimensionar o melhor investimento, dimensionar melhor onde eu vou expandir rede, onde eu vou ter investimentos na robustez dessa rede, onde eu vou criar pontos em que eu possa transferir a carga, manobrar ela para garantir a melhor disponibilidade de energia, porque no final o que a gente quer é que o consumidor tenha um preço justo de energia e que ele não lembre da distribuidora, porque ele lembra naquele momento em que falta energia. Então que a gente não seja lembrado nesse momento, mas seja lembrado pela qualidade da energia que a gente está entregando. Porque quando a gente bate a mão no interruptor, ele funciona, a gente nem lembra, nem imagina como a energia chegou lá, né? Exato. Vai lembrar realmente a hora que dá um problema. Bom, nosso tempo chegou ao final, queria agradecer a sua presença aqui, muito obrigada pela participação, viu? Juliana, eu que agradeço, é sempre legal ter esse bate-papo, poder levar um pouco mais de informação e a gente está à disposição sempre que precisar. Obrigada, as portas da Rede Família também estão sempre abertas. Obrigado. Bom, o Painel Regional de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. Até lá!